as suas Bíblias aí em Josué, capítulo... Hã? Não, pode. Josué, capítulo 15. Hoje nós vamos trabalhar aí as mulheres no livro de Josué, né? Capítulo 15, nós vamos trabalhar Axa e depois nós vamos trabalhar as filhas de Zelofeade, né? Eu sempre, quando tem uma brecha, eu gosto de falar das mulheres da Bíblia, né? Acabar com a opressão no meio do povo. Eu não sei, mas eu acho que também... Tá ao contrário, né? Tá ao contrário. A mulherada tá terrível, né? O negócio tá pendendo pro outro lado. Mas, bom, o livro de Josué ele é marcado bastante pela figura masculina, né? A gente vê que Josué, o líder militar e político de Israel, era homem, né? Eliezer, também um sacerdote homem, todos os sacerdotes eram homens, os sacerdotes que tocaram as trombetas eram homens, os exércitos de Israel eram homens, os príncipes de Israel eram homens, então os homens estão ali no cenário principal, né, do panorama do livro de Josué. Mas a gente vê também que as mulheres elas tomam a cena em alguns pontos chaves do livro de Josué, e isso é muito importante porque dentro da sabedoria do livro de Josué mostra um equilíbrio de Deus quebrando barreiras, né, tanto raciais, étnicas, mas também barreiras de gênero, né? É muito interessante e é uma coisa que se vocês lerem a Bíblia com atenção, nesse sentido, vocês vão ver isso perpassar de Gênesis a Apocalipse, tá? Quando você pega ali o livro de Gênesis, você imagina só os patriarcas, né? Mas você tem ali a história de Agar, você tem ali a história de Sara, né? E principalmente Agar e Sara são histórias muito importantes porque elas vão ser progenitoras de duas grandes nações que nós vemos até hoje, né? Os islâmicos, né, na parte de Agar, e os judeus, os israelitas, na parte de Sara. Então, nós vemos ali duas matriarcas que vão perpassar as suas gerações em toda a Bíblia, né, até o Apocalipse. Então, isso é muito interessante, porque uma leitura desapercebida, você não enxerga as mulheres, só enxerga a Débora, Ruth, porque o nome do livro carrega o nome dela, né? E os personagens principais são mulheres, Esther, e você não enxerga mais nada. Eu lembro que eu lecionei aqui também essa aula, mas lecionei em outros lugares também, sobre o Jesus dos excluídos. E teve um tópico que eu falei só sobre mulheres. E aonde eu falei, as pessoas falam: Meu, eu não sabia que as mulheres foram tão importantes assim no ministério de Jesus. Eu não sabia. Se a gente for pegar o ministério de Paulo, quem é Paulo sem uma Lídia? Quem é Paulo sem uma Febe? Né? Evódia, Sintique, que Paulo ele intervém na carta para poder tirar ali a contenda no meio delas, que eram obreiras valiosíssimas. Né? Então, as mulheres são extremamente importantes. Né? O que seria de nós sem Maria? Né? Que Maria também é uma figura que as pessoas acabam com ela, né? Mas Maria é uma figura extremamente importante também no panorama bíblico. Então, a gente dá essa ênfase também para as mulheres é bom, porque senão a gente vai falar só sobre os homens da Bíblia e nós temos que entender que nós precisamos pregar o evangelho na nossa cultura. E quando a gente fala de pregar o evangelho na nossa cultura, nós estamos falando também de a gente pregar o evangelho de acordo com que aquelas pessoas que pensam que a Bíblia é um livro machista, elas entendem que Deus não é machista, que Deus não tem preferência por gênero, né? Deus é um Deus soberano sobre todas as raças, etnias e gêneros também. Eu já recebi um questionamento, era uma mãe e uma filha, muito intelectual elas, e elas perguntaram para mim: Tarcísio, por que a Bíblia é um livro machista? Aí eu perguntei: mas quem disse para você que a Bíblia é um livro machista? E elas falaram: mas só aparece homem na Bíblia. Aí eu vim fazendo, né, eu tava fazendo Uber, né, na época, e tava tempo, né, a corrida era longa, eu vim trazendo o panorama das mulheres da Bíblia de Gênesis até Apocalipse. No final ela me pagou pela aula. Entendeu? Mas aquela mulher, aquela mãe, aquela filha mudaram o conceito da Bíblia. Então, por isso que é importante a gente saber como que as mulheres apresentam-se na Bíblia, porque igual essas duas mulheres, tem milhões e milhões de pessoas aí que acham que a Bíblia é um livro machista. E nós temos que estar preparados para poder esclarecer, não é combater.
A gente combate heresia. Ignorância a gente esclarece. E tem que ter uma cautela com isso, porque às vezes a gente vê uma pessoa que é ignorante e a gente quer corrigir ela. E aí você perdeu a evangelização. Né? Você não corrige quem é ignorante, você esclarece. E aí, com classe, com sabedoria, a pessoa vai lá e vai falar: Meu Deus, não sabia disso. Ela vai começar a te consultar. E aí você ganha ela para Jesus, tá? Então, é importante. Então, nós vamos falar aqui primeiro de Axa, né? Filha de Caleb, e depois as filhas de Zelofeade. Mas é lógico que eu não vou ficar só nas mulheres, tá? Aqui nós temos Caleb, que é um personagem extremamente importante. Temos Otiniel também, tá? Então, lógico que eu não vou ficar só nelas. Mas abram comigo aí, ó, Josué capítulo 15, versículo de número 13, tá? Nós vamos trabalhar verso por verso. Primeiro, diz assim o verso 13. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então, veja bem, a primeira coisa que nós vemos aqui é que depois de 45 anos da promessa que foi feita a Josué lá em Números capítulo 14 e também a Caleb, depois de 45 anos, Caleb ele vai tomar posse da herança, né? Depois de 45 anos que ele se manteve fiel, depois de 45 anos que ele se manteve crendo. Então nós vemos uma característica muito bela aqui na liderança de Caleb. A liderança de Caleb é uma liderança que tem constância na fidelidade. 45 anos de constância, não é 2 dias, não é 1 ano, não é 10 anos, é 45 anos de constância. Então, veja bem, quando nós falamos de líder, nós estamos falando de pessoas que são fiéis, tem que ser fiéis, mas nós também temos que lembrar que essa fidelidade tem que ter constância. Né? Há muitos líderes que no início da trajetória dele ele é fervoroso, ele é fiel, mas ele não tem constância. E principalmente quando começa a acumular traumas na vida do líder. Né? Imagine 45 anos de Caleb, ele viu a geração do deserto que murmurou, ele viu a geração do deserto que morreu, ele viu a geração do deserto que de Corá, Datã e Abirão, que tentou contra a liderança de Moisés, ele viu a rebelião de Arão e de Miriam, ele tinha traumas também acumulados, Caleb. Ele estava ali perto de Moisés junto com Josué. Ele era o espia de confiança junto com Josué. Então, provavelmente, ele era um homem que absorveu muito dos traumas de Moisés. Vocês sabem que o trauma de Moisés foi tão grande que ele acabou perdendo, né, as estribeiras ou a linha, no nosso linguajar popular, feriu a rocha e isso foi um impedimento para ele entrar na terra. Então, Caleb está ali, lado a lado. Era o obreiro experiente. O obreiro experiente está sempre do lado do líder, sim ou não? Então ele absorveu os traumas, só que mesmo ele vendo os traumas de Moisés e talvez absorvendo muitos deles, ele não deixou com que os traumas corroessem a sua fidelidade. Ele não deixou com que os traumas travassem a sua constância. Então, ele é um personagem muito importante, Caleb, né? Então, não basta só ser um líder fiel no início, tem que ser um líder constante, a ponto de passar-se os anos, você pode falar assim, ó, estou aqui há 20 anos, e em 20 anos eu me mantive fiel. Isso é maravilhoso. E a fidelidade de Caleb foi muito bem recompensada, né? Porque se tem uma coisa que Deus recompensa são pessoas que são fiéis e líderes que são fiéis. Porque a recompensa de Caleb, provavelmente, eu sou assim ousado a dizer que foi a maior recompensa da terra prometida está na mão de Caleb. Por quê? Porque ele herdou junto com a tribo de Judá. Só que ele não herdou qualquer lugar, ele herdou a terra de Hebron, que foi transformado, né, depois de Abraão, na terra de Kiriat Arba. Ele simplesmente herdou a terra onde Abraão passou quase toda a sua vida. Já pensou um negócio desse? A terra de Hebron era onde Abraão colocou um altar em Gênesis 13 e invocou o nome do Senhor, onde Abraão prestou culto. E Abraão não prestou culto em muitas terras em Canaã.
Foi em Siquém, foi em Betel, foi em Hebron e no Monte Moriá. Então, veja bem, lugares específicos. Só que o lugar onde Abraão mesmo morou, tá? Ele morou, tanto Abraão como Isaac quanto Jacó moraram lá. Eles moraram muito tempo em Hebron. E sabe onde Abraão foi sepultado junto com Sara? Na campo de Macpela, que fica na onde? Hebron. Então, veja bem, o cara está herdando uma terra que o próprio Abraão está sepultado nessa terra. É o pai da fé. É o cara que teve a maior revelação de Deus individual até então. Foi o próprio Abraão. Então, isso daqui para ele é um prêmio para Caleb. É um prêmio pela fidelidade. É um prêmio pela constância. E é isso que é importante, né? Ao mesmo tempo que nós devemos exigir da nossa liderança e dos nossos líderes fidelidade e constância, mas nós temos que lembrar eles que tem recompensa da parte de Deus também, essa fidelidade e a sua constância. Repare que, às vezes, a gente tem um pouco de liderança tóxica, né? Que é o quê? Exige, e não mostra nunca uma contrapartida da parte de Deus. E nós vemos que tem uma contrapartida, ou se tem, né? O cara herdou simplesmente a terra de Abraão. Então, veja bem, só que não só teve uma honra relacionada ao passado e ao presente. Mas sabe o que aconteceu na terra de Hebron, depois de 200 anos? Simplesmente em Hebron, Davi foi ungido rei de todo Israel. Já imaginou um negócio desse? A honra que Deus deu para ele está atrelada ao passado, ao presente e ao futuro. Exatamente. Então, se perguntassem quem foi que conquistou Hebron, terra onde Abraão está sepultado, terra onde Davi foi ungido, quem conquistou? Caleb. Que honra. Nunca mais o nome dele saiu da história de Israel. Você entende? Esse é um líder que tem constância, é um líder que tem fidelidade na sua trajetória. Isso é importante. Isso é importante. A constância ao Senhor e a fidelidade ao Senhor é que vai marcar o teu nome na história. E vocês vão, né, se vocês têm bastante tempo de ministério, mas vocês ainda vão ver muito mais, principalmente quando vocês, eu creio em Deus que vocês vão começar a pregar em alguns lugares e vão começar a ter agenda, vão conhecer muitos pastores, não vão estar só no redil da igreja local, né? No caso aí do Anderson, vai tocar doidado, né? E vocês vão conhecer muitos ministros do evangelho, vocês vão conhecer muitos pastores, e vocês, no decorrer dos anos, vocês vão ter um susto, tá? Qual é o susto que vocês vão ter? Vocês vão ver que muitos ministros que vocês conheceram 10 anos atrás, vocês vão ver que eles estão em frangalhos 10 anos depois. Ou não precisa nem passar 10 anos. Poucos anos depois, você vai olhar o status do cara, o cara com uma cerveja na mão. Você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ou você vai ir pregar numa igreja onde você pregou lá 3 anos atrás, a igreja estava lotada, era uma bênção, a paz, uma glória. Aí você vai 3 anos depois, a igreja está vazia. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu? Aí quando você senta com o líder, você vê que ele teve algum momento de inconstância e de infidelidade. Isso destruiu aquilo que era para ele deixar o nome dele como legado na terra, né? Então é importante a fidelidade e a constância. Só que eu quero lembrar vocês que o cenário aqui é um cenário que Caleb, ele vai na região de Kiriat Arba, e era a região onde estavam os filhos de Anak, que eram os ditos gigantes da época, tá? Hã? Não, Golias também tá. Não, acho que Golias não era filho de Anak, não. Acho que ele era de outra linhagem de gigante. Mas eu não lembro, na verdade, se era filho de Anak. Quem já pregou muito sobre Golias aí? Ninguém? Vocês não estão muito tradicional, não, hein? Mas veja bem, o que ele faz? Quando ele vai herdar a terra ali da parte de Judá, a qual ele iria tomar posse, olha a proeza desse líder. Ele vai no lugar da terra de posse, que era mais difícil de tomar, que era a terra dos gigantes, Kiriat Arba, filhos de Anak. E ele deixa a pequena Kiriat Sefer, que era a terra de Debir, para alguém tomar, e ele iria dar a sua filha por esposa. Olha o que ele estava fazendo. Isso é a função de um líder.
Ele vai onde o chumbo é mais grosso, ele vai onde é mais difícil, ele resolve a parada e deixa aquilo que é mais fácil para acender a moral de um outro líder que vai vir depois dele. Que coisa espetacular. Foi atrás dos gigantes, que era o medo do povo de entrar lá. Exatamente. Ele foi nos gigantes, ele falou, eu resolvo o mais difícil, mas eu vou usar aquilo que é mais fácil para dar moral, porque um outro líder vai vir depois de mim. E ele vai ser o meu genro. Tem noção? A hombridade de um líder. A maioria dos líderes aqui, eles iam colocar os obreiros para arrancar toco, né? Como se fala. Na parte mais difícil é você. Eu já trabalhei demais. Caleb poderia falar, eu tô 45 anos lutando, amigão. Quem vai derrotar os gigantes para mim é você, para você ter minha filha. Só que a hombridade, não. Deixa que eu sei o que Deus tem comigo, eu faço a parte mais difícil e deixo a parte mais fácil, para que você se assenta na liderança, para que o povo veja você e você tenha moral, para que quando eu for, você possa me substituir. Certo? Então, veja bem, essa hombridade na liderança é algo extremamente importante e nós devemos entender isso. Saiba preparar o caminho para quem vem depois de você. Mas, Tarcísio, eu sou novo, comecei agora. Não importa. Quanto mais cedo você preparar o caminho para quem vem depois de você, melhor. Saiba preparar o caminho. Saiba dar hombridade para as pessoas a qual você está formando, para que elas apareçam também, para que elas criem moral também. Certa vez eu formando um professor, e eu cheguei nele e eu falei, ó, tu vai escrever uma lição da revista. Pelo amor de Deus, Tarcísio, não, nunca escrevi na vida. Eu falei, então, vai passar a escrever, então. Se não, tudo para você passar a fazer, você tem que não fazer antes. Então, é só um começo. E aí, dei a primeira lição para ele escrever. Aí ele escreveu com bastante dificuldade, eu ajudei ele e tal, até que ficou redondinho, beleza. Só que ele é um cara muito humilde, ele ouviu todas as dicas que eu dei. A segunda lição já foi um estouro. A terceira, você tá maluco. O cara escreveu uma baita de uma lição. Depois, né, ele, por causa de tempo, ele não conseguiu escrever mais lições, né, mas ele sabe. Só que toda vez que eu tô com a revista, eu falo a revista que nós, não fui eu, nós. Ah, mas Tarcísio, ele escreveu? Não escreveu, mas foi nós. Porque eu sei que se eu dar para ele, ele tem capacidade agora para mim para escrever. Saiba lançar as pessoas. Às vezes a gente fica num afã, né, de querer mostrar que não fui eu, não, aí tem dedo meu, não precisa disso não, filho. Saiba lançar as pessoas, dar moral para as pessoas perante o povo, entendeu? Portanto que elas saibam, né, fazer, né? Eu falo isso porque eu sei que se eu pegar e falar, filho, você vai escrever, ele consegue, tem capacidade para isso, entendeu? Mas Caleb faz isso, ele prepara o cenário para o advento de Otiniel. Né? Isso é maravilhoso, isso é muito rico, tá? Só que veja bem, quando a gente vê que Caleb ele pega a terra de Kiriat Sefer e ele fala assim, olha, quem tomar a cidade, eu vou dar minha filha Axa por mulher. A princípio a gente olha isso com um pouco de maus olhos, né? Por quê? Porque a gente fala, meu Deus, o cara tá usando a filha como moeda de troca para uma cidade, né? Nossa, é uma barganha com a própria filha, né? Na linguagem popular, na linguagem tradicional da nossa época, eles vão enxergar sempre isso pelo lado negativo. Só que Caleb, ele sempre enxerga as ações dele pela ótica da teologia. E vocês estão fazendo teologia para isso, né? Para vocês não cair no dito popular, mas enxergar as coisas da vida pela ótica da teologia, da Bíblia. Por quê? Ó, veja bem, ele, quando ele dá a sua filha para aquele que conquistar a cidade, ele sabe que o homem que conquistar a cidade, ele não vai conquistar sozinho. Alguém consegue conquistar uma cidade sozinho? Claro que não, por mais que fosse a cidade de Debir, que era uma cidade pequena. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava selecionando entre os seus homens um homem que tinha moral com outros homens, para convencer aqueles outros homens a lutar por ele e ele conquistar a cidade e conquistar também a filha de Caleb. Deu para entender? Ele fez um filtro. Quem conquistar a cidade vai ter a minha filha. Só que calma aí, ninguém conquista sozinho. Então, tinha que ser um homem que já tinha um bom testemunho no meio dos exércitos, já tinha um bom testemunho no meio dos homens que serviam a Caleb, a ponto de ele falar assim, ó, guerrei por mim.
nós conquistamos a cidade e eu fico com a filha de Caleb. Você guerrearia por alguém que não tem testemunho? Guerrearia por alguém que não tem moral? Guerrearia por alguém que você não visse liderança nele? Então, se guerrearam por Otiniel, é porque ele era um homem promissor. Só que ele só apareceu por causa da estratégia de Caleb. Você está entendendo? Você foge do escopo de moeda de troca. Não, foge. Era uma estratégia para mostrar quem tinha moral para ser um líder no meio do povo. Se Caleb não tivesse essa estratégia, Otiniel não ia aparecer. Não ia aparecer nunca. Entendeu? E era um homem que tinha moral. Era um homem que tinha bagagem, tinha respeito. Por isso que guerrearam por ele e tomaram a cidade. Só que, ao mesmo tempo também, lembra, a conquista da cidade de Debir, ou Kiriat Sefer, que fazia parte de Canaã, era uma conquista teológica. Quem tinha prometido a cidade? Quem foi? Deus! Então, logicamente, quem conseguisse conquistar a cidade significa que Deus era com ele. Deu para entender? Então, foi uma forma de separar. Quem são os homens santos que estão no meu meio? Então, eu vou dar um desafio para ele, para que aquele que é santo e é líder, que tem chamado, apareça. Você entende? É muito mais do que simplesmente dar a filha como prêmio. Ele estava levantando um líder. Então, quando ele pega e ele faz essa estratégia, ele encontrou no meio dos seus homens um homem honrado, um homem respeitado e um homem que tem a presença de Deus na sua vida. Porque só quem conquista aquilo que Deus prometeu é aquele que tem Deus na sua vida, que Deus é com ele. E ele acertou em cheio, porque Otiniel, que casou com Axa, a filha de Caleb, ele foi o primeiro juiz de Israel, e o texto fala em Juízes 3:10 que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então ele acertou em cheio. E deu certo, porque quando ele morreu, e também Josué morreu, quem assumiu Israel como juiz? Otiniel. E se Caleb não tivesse feito isso, quem ia suceder eles? Você entende? Então, quando a gente olha para um olhar social, isso daqui a gente fala, credo, trocou a filha por uma... Não, filho. Olha pelo olhar teológico da Bíblia. Tá? Isso daqui é muito mais. Só que, veja bem, ao mesmo tempo, ele mostra um cuidado e um zelo pela família. Porque, olha, ele tinha uma filha, Axa. Provavelmente uma mulher bela. Vocês que são pais e são mães, e quem não é, só fica no imaginário, igual eu. Você deixaria seu filho e sua filha casar com uma pessoa duvidosa? Vocês ficariam felizes? Deixar é muito pesado porque a gente não consegue impedir, né, o casamento dos filhos. Mas você ficaria feliz de sentar na sua mesa, sentar com você, uma pessoa sem honra, uma pessoa que não tem Deus na vida? Você ficaria feliz? Então, o fato dele fazer isso, ele está filtrando também quem vai estar na sua casa. Ele vai estar filtrando quem vai sentar na sua mesa. Ele vai estar filtrando quem vai fazer parte da sua árvore genealógica. Ele vai estar filtrando quem vai cuidar da sua filha que ele cuidou com tanto amor e carinho até aquele momento. Então não é uma troca, é um cuidado de um pai para uma filha. Você entende? Muda o cenário, não muda? Muda muito o cenário. Só que veja bem, ele escolhe Otiniel, e Otiniel, ele é um homem que no versículo de número 17 vai dizer assim, tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a filha Axa por mulher. Então, veja bem, o nome Otiniel significa leão de Deus ou poder de Deus, tá? E Otiniel, ele vai conquistar a cidade por uma mulher. Pensa nisso. Ele conquista a cidade por uma mulher. Otiniel é um exemplo de valorização e entrega conjugal. Por quê? Tem muito líder que se entrega na igreja, mas não se entrega para ter um bom casamento. Tem muito líder que dá a vida para conquistar uma alma para Jesus, mas não dá a vida para que o casamento dele seja saudável, ou dela seja saudável. Então, Otiniel aqui, ele se mostra um bom líder, porque ele colocou soldados para guerrear por ele, e o prêmio quem ia ficar era ele.
Só que ele mostra também que ele é um homem que dá a vida pela mulher a quem ele vai casar. Isso é um amor sacrificial. Isso é uma supervalorização da questão do conjugal, de se entregar, de colocar a cabeça na espada pela esposa que ele ainda vai casar. Um bom líder, se ele não valorizar a sua família, se ele não valorizar o seu casamento, ele pode ser um bom pregador, ele pode ser um bom pastor, ela pode ser uma boa missionária, ela pode ser uma boa obreira, mas se não valorizar a questão conjugal, se você não der a vida pelo seu cônjuge, pela sua família, pela sua casa, você está falhando. E é o que a gente vê isso, né? Pastores com ministérios grandes, profícuos, mas o lar destruído. Está faltando um pouco do espírito de Otiniel neles, que dá a vida por amor conjugal, que conquista uma cidade por amor à sua esposa ou à sua futura esposa. Estão compreendendo aqui? Sim ou não? Falta muito isso, tá? Às vezes a gente pensa que Deus ele enxerga a nossa vida no templo, na igreja, no ambiente de culto. Não. Deus enxerga a nossa vida por completo, 360 graus. Né? Então a gente precisa entender. Vamos lá? Prossigamos. Bom, a gente encerrou aqui a questão de Otiniel e Axa. Agora vamos para as filhas de Zelofeade. Abra aí comigo em Josué, capítulo 17. Melhor, a gente vai começar em Números 27. Abra aí em Números 27, que é onde elas aparecem primeiro, né? Números 27. Números 27, a partir do versículo 2, que diz assim: Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Então nós temos um problema aqui. Qual é o grande problema? Bom, as mulheres não poderiam tomar posse da terra depois da morte do pai se elas não tivessem um irmão. Elas só tomavam posse através do seu irmão ou dos seus irmãos. Só homem poderia tomar posse da terra segundo o que estava indicado na lei de Moisés. E o pai dela, Zelofeade, não teve filhos homens, né? Só teve filhas mulheres, teve 5, né? Então imagina o desespero, né? Nasceu uma mulher, 2 mulheres, 3, 4, 5, meu Deus. Na época era uma desonra, né? Você só ter filha mulher, infelizmente. Porém, quando chega aqui, já depois da morte de Zelofeade, e Moisés aqui ele está dando a leis acerca do direito de terra, tá em Números 27, elas estão ouvindo a lei acerca dos direitos da terra e elas vão agora se manifestar, tá? E a manifestação deles na cultura da época era uma quebra de paradigma. Por quê? Porque naquela época a mulher não falava. Quem falava era o homem. Quem intercedia era o homem. Quem chegava até Moisés era o homem. Então a primeira ação delas é uma quebra de paradigma social. Elas quebram o patriarcado da época, que era, né, uma cultura extremamente onde o homem era a primazia em tudo e a mulher não tinha voz. Elas quebram isso, mas elas quebram isso com um senso de justiça, com coragem, mas com a argumentação correta, né? Veja bem, elas vão ali trazer na argumentação, primeira coisa, elas vão chegar em quem pode resolver o problema. Elas chegam diante de Moisés, que era o líder político e o legislador. Chegam diante de Eleazar, o sacerdote, que junto com Moisés era o líder espiritual. E chega diante dos príncipes de Israel, que eram aqueles que ajudavam Moisés também na orientação e no julgamento do povo. Só que mais do que isso, eles estavam todos diante da tenda da congregação.
A tenda da congregação era um lugar onde Deus se manifestava, falava. A tenda da congregação era onde Deus se manifestava no meio do povo ali. Então ela chega no lugar da revelação, no lugar onde Deus fala, mas ela chega para falar com quem poderia resolver, que era Moisés, Eleazar e também os príncipes de Israel. Então veja bem, a atitude delas, apesar de ser uma atitude para a cultura um tanto irreverente, porque ela quebra um paradigma da mulher poder falar, da mulher poder requisitar alguma coisa, tá? Mas ao mesmo tempo, a causa delas era justa. E aí é onde que tá, né? Se a causa é justa, não se cale. Se a causa é justa, a primeira coisa, nós temos que chegar nas pessoas certas, da forma certa, mas nós temos que confiar de que a causa é justa e Deus também é justo para fazer com que a causa seja atendida, né? Tem muitas pessoas que passam opressão, né, na vida ministerial e tá com uma causa justa ali, mas ela não sabe como trazer, ela não sabe como conversar, ela não sabe como dialogar e ela procura inclusive as pessoas que são erradas, né, que não podem resolver o problema. Então, elas chegam ali e a causa que elas estão trazendo é: o nosso pai não teve filha e a lei de Moisés não prevê para as mulheres tomar possessão de terra, somente os homens. E elas vão argumentar o quê? A fidelidade do pai. Ó, meu pai não participou de nenhuma rebelião em Israel. Quando elas estão falando aqui, ó, meu pai não participou da rebelião dos filhos de Corá, ela não está se referindo só à rebelião dos filhos de Corá, mas as demais rebeliões que teve no deserto com o povo, ela está dizendo assim, ó, meu pai, ele se safou dessa. Ele não tem esse mau testemunho para falar. Ele não participou das rebeliões que teve em Israel. E ela dá como referência a rebelião dos filhos de Corá. Só que ela vai dizer assim, ó, mas meu pai também não era santo, né? Ele morreu nos seus próprios pecados. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma argumentação correta, elas têm também a atitude correta, essas 5 irmãs. Só que, veja bem, a atitude delas foi perfeita. Elas entenderam a justiça, entenderam a causa, entenderam a opressão feminina. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente olha o contexto, principalmente das leis de Moisés, né, a gente vê as mulheres muito subjugadas aos homens, né? E a gente é tendencioso a pensar que, nossa, por que Deus instituiu esse tipo de lei? Mas nós temos que entender que Deus ele institui as leis respeitando a cultura que já estava estabelecida. Deus não muda a cultura de um dia para a noite. Ele muda a cultura no decorrer dos anos. Vou te dar um exemplo. Ó. Olha que coisa. Não, a mulher não tinha voz em Israel. Até aqui. Porque agora as filhas de Zelofeade vão se levantar numa causa justa. Moisés vai levar a causa perante Deus e Deus vai falar assim, ó, o que elas falaram é justo. E Deus vai instituir uma lei através da intercessão de 5 mulheres que não tinham voz em Israel. O que Deus estava fazendo? Ele estava usando o cenário para transformar a cultura. Ele agora faz uma lei, e a lei era que quando o pai morresse, se na família não tivesse filho homem, quem tomaria a possessão da terra eram as mulheres. E essa lei foi revolucionária. Hã? A partir dessas 5 mulheres, as filhas de Zelofeade. Então, veja bem, Deus ele respeita a cultura, mas Deus também não perde a oportunidade para transformar a cultura. Você entende? Só que para transformar a cultura, teve que ter 5 mulheres que quebraram o paradigma social, tiveram coragem, sabedoria e senso de justiça. Sabe por que às vezes as coisas continuam do jeito que está? Porque é a gente que não toma atitude. É a gente que não faz acontecer. Se Martim Lutero não tivesse lutado por uma causa justa, nunca tinha visto a reforma protestante. E você estava comprando os ossos de Pedro até hoje para pagar os seus pecados como indulgência. Você entende? A atitude de um homem, senso de justiça, coragem, confiou no caráter de Deus e foi para cima. E o líder precisa ter isso. O líder não pode ver a injustiça e ele ficar anulado, e ele ficar com medo. Eu vejo muitos líderes, né, que têm medo da rebelião do povo, né? Tem liderado que tem medo do seu líder, mas tem líder que tem medo da rebelião do povo. Está acontecendo uma causa de injustiça no meio do povo. E ao invés dele buscar estratégia, dele buscar em Deus, dele realmente ter uma ação, ter uma atitude referente àquilo, o que ele faz? Ele
faz vista grossa, enquanto o povo está indo para o templo, tá legal. Ele não está ligando para isso. Falta de atitude, falta de coragem. E as filhas de Zelofeade, para nós, no contexto de liderança, elas nos mostram isso. Se a causa é justa, se apresente. Não se esconda. Se a causa é justa, você tem voz. Você não tem voz se for para cometer uma injustiça. Para justiça, todo mundo tem voz. Tá? Independente se você é um líder ou não. Se a causa é justa, se apresente. Mas lógico, né? Se prepare para retaliação em alguns momentos, né? Mas tenha a sua consciência limpa de que você lutou e falou com sabedoria por algo que é justo. E Deus vai tomar partido, né? E aí fica aquele consolo se você for retalhada. A vingança pertence ao Senhor. Tá? Porque acontece, tá? A gente fala isso. Eu sou um cara que tenho muita experiência disso para contar. Já tomei muita pancada na vida, bastante pancada. Tomo até hoje, né? E continuarei tomando até a vinda de Jesus. Mas tem coisas que eu lutei pela causa que só aconteceram porque eu me levantei. Se eu tivesse calado, ia continuar. Do mesmo jeito. Entendeu? O posicionamento gera conflito, né? Gera conflito. Fundei a escola dominical assim, em sede de igrejas grandes, né? Mas eu me posicionei. Falei, não, como uma igreja dessa com 40 anos não tem escola dominical? Mas tive que segurar a bucha também. Tive que ir lá e trazer o povo, entendeu? Deu certo, tá lá até hoje, pra glória de Deus. Mas se eu tivesse me calado? Então, o líder precisa ter... Você nunca vai ter obra se você não se posicionar, filho. Se você for uma pessoa apática, que fica só no esconderijo do Altíssimo, você nunca vai ter obras para falar. Você nunca vai ter testemunho para contar se você for uma pessoa apática. É necessária atitude. Elas nos mostram essa atitude. Só que, veja bem, ao mesmo tempo que elas mostram essa atitude de liderança maravilhosa, Moisés também mostra uma atitude de liderança maravilhosa. Por quê? Porque Moisés aqui foi confrontado na frente de toda a sua liderança, filho. O que acontece com um líder? Vamos rasgar o véu, né? O que acontece com um líder se você confrontar ele na frente dos obreiros? Por mais que a causa seja justa. Ele vai te excomungar, filho. Se não te amaldiçoar na hora. Tá entendendo? Mas Moisés ouviu, não teve nenhuma vaidade e falou, opa, calma aí, o que essa mulher está falando, o que essas mulheres estão falando é coerente. Eu vou levar para Deus. Moisés pega a causa e entra na tenda da congregação e apresenta a causa perante Deus. Você percebe que Moisés é um líder que não tem vaidade. Ele sabe que o confronto em determinados casos vai ser um benefício para o seu ministério. E aí eu quero que, se você virar um pastorzão da vida, eu quero que você tenha isso muito bem no seu ministério. Se alguém confrontar você na sua liderança, mas se essa pessoa está falando algo que é justo, que é coerente, que é verdadeiro, abaixa a crista. Aceita. Acolhe o conselho. Leva perante Deus e peça sabedoria para aplicar. Não fica com o ego inflado, não, filho. Senão você vai trazer só, não vou falar maldição, mas vai desacelerar o processo de crescimento do trabalho que você vai estar dirigindo. Tá? Nós temos que ter o coração sem vaidades, pelo amor de Deus. Ou doença do século é a vaidade. A vaidade é terrível. Tá? E muitos líderes ouvem bons conselhos, ouvem boas condutas de como agir, e ele está errado e a pessoa que está falando está certa, mas ele não tem humildade. Né? Então, veja bem, Moisés ele pega e leva a causa. Só que, ó, veja bem, o que Moisés está fazendo é uma teologia também. Por quê? Quando Moisés leva a causa para Deus, ele está mostrando que o governo do povo é teocêntrico e não moisés-cêntrico. Você entende? É teocêntrico. Não é Samuel Ferreira cêntrico, é teocêntrico. A igreja continua teocêntrica até hoje. Israel é teocêntrico, a igreja do Novo Testamento é teocêntrica e a nossa igreja precisa ser também. A palavra de Deus tem que falar maior do que de qualquer líder. Moisés, ele poderia, ó, veja bem, e preste bem atenção nesse detalhe. Moisés, ouvindo a causa, sabendo que a causa é justa, ele poderia tomar iniciativa própria. Ele poderia, a causa era justa. Ele poderia falar, não, realmente, a causa é justa. Então eu sou legislador, não sou? Não fui eu que subi no Sinai? Não fui eu que vi o trovão? Não fui eu que ouvi a voz pelo povo? Não fui eu que fiquei 40 dias? Não foi o meu rosto que brilhou? Então eu vou colocar aqui um acréscimo na lei. Então a partir de hoje, a causa vai ser essa. Ele poderia
Só que Moisés, ele não confunde autossuficiência com zelo pela obra. Tem muito obreiro, muito líder que ele é autossuficiente. Quando você confronta ele, fala, não, eu tenho zelo. Ah, o zelo pela casa do Senhor me consome. Vai com essa história pra lá, rapaz. Tá de brincadeira. Isso é autossuficiência. É o cara que quer fazer tudo e não leva nada para Deus. Aí depois, quando a causa tá afundando, aí ele quer convocar a intercessão. Ah, agora, tá de brincadeira, filho. Agora que o barco já naufragou faz tempo. Só tá os destroços na praia, você quer interceder? Não, filho. Então, tenha isso. Não seja autossuficiente. Pode ser uma causa que você realmente fala, eu já resolvi isso aqui, mas não, vou colocar diante de Deus. Vou colocar isso diante de Deus. Eu posso resolver. Tenho cacife para resolver. Tenho bagagem intelectual para resolver, mas vou colocar isso diante de Deus e vou buscar uma direção. Certo? O nosso ministério tem que ser teocêntrico. Tem que ser teocêntrico. Vou dar um exemplo, meu caso. Bom, eu me formei a teologia faz muitos anos, né? Junto com o Isaac, tá? Eu até mandei umas fotos das antigas. Nossa, meu Deus, a gente tava só o Lero. Só o bagaço. Né? Eu nem mandei no grupo. Não, eu falei, vou passar essa vergonha nada. Tá maluco? Ele tava só o bagaço. E assim, eu era livreiro, né? No seminário. Eu era livreiro. Então eu sempre tive acesso a muito livro, sempre li muita literatura, né? Por ser livreiro, eu tinha que conhecer os principais autores, tinha que conhecer a teologia deles. Eu tinha. Hã? Livreiro? É o cara que vende livro no seminário. Era eu. Eu que vendia. Então eu tinha que conhecer, né? Então li bastante coisa, mas a maioria das minhas apostilas eu escrevo sem nada, sem ter nenhum livro na frente. Só eu e a Bíblia e Deus. Mas o que eu estou praticando? Isso daqui não é autossuficiência, é teocentrismo no ministério. Mesmo eu sabendo, eu sei onde estão os melhores autores para me interpretar esse texto. Mas eu vou cavar esse texto junto com Deus. Eu sei as ferramentas, eu sei onde buscar, eu sei a metodologia de exegese, eu dou aula disso. Mas eu vou buscar cavar com a paz de Deus. E aí, Senhor? O que esse texto mostra que nenhum teólogo viu? Ou que nenhuma mente racional pode ver, só o Espírito pode revelar? Isso é teocentrismo no ministério, filho. Eu estou vendendo um aplicativo e o meu grande medo é que as pessoas fiquem totalmente viciadas, né? Porque é viciante. Teve um cara que comprou que o cara virou à noite praticamente, mexendo, travou o chat GPT lá. Eu falei, meu Deus, eu falei, calma, filho, dependa de Deus. O aplicativo é um recurso. Dependência é o Espírito Santo. Entende? Senão a coisa não acontece. Senão não dá certo. E nós precisamos ter isso. Se você virar autossuficiente, você cavou o seu fracasso, se jogou na cova e jogou areia sobre você mesmo. Tá? Tenha isso. Teocentrismo no ministério, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Resultado, a intercessão delas virou lei. A lei tirou da marginalidade várias mulheres. Ora, nós estamos falando aqui de uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Você acha que era só elas que era filha de um pai que não tinha irmão? Você acha mesmo? Claro que não. É mais de 1 milhão de pessoas. Tinha outras mulheres lá que também não iam herdar herança nenhuma. Mas essas 5 filhas de Zelofeade foram as que se posicionaram. Mas o benefício do posicionamento dela resplandeceu sobre todas aquelas que estavam também na marginalidade. Tá? Então, olha que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo que se posicionar pode gerar algum tipo de retaliação, mas se o seu posicionamento foi chancelado por Deus, pode gerar um benefício inigualável para centenas e milhares de pessoas. Tá? Só para vocês terem uma noção, tá? Algumas mulheres que foram beneficiadas pela lei das filhas de Zelofeade. Se fosse no Brasil, a lei seria a lei das filhas de Zelofeade, né? Mas como é no Israel, ficou só na lei de Moisés mesmo. Mas mulheres que foram beneficiadas, que passaram a ter voz depois das filhas de Zelofeade. Débora. A gente vê Débora, a gente fala, meu Deus, uma mulher como juiz. Mas quem que veio antes de Débora? Que abriu o caminho para a mulher ter voz? As filhas de Zelofeade. Elas se posicionaram.
como líder, porque ela não tinha homem na casa. Então elas eram a liderança da sua própria casa. Elas eram a liderança da sua própria possessão. Elas eram a liderança da sua própria terra. E lembre-se que quem tinha posse da terra era quem conquista a terra, tá? Então, ao mesmo tempo que a lei beneficiou elas, mas ela teve que também, as 5 filhas de Zelofehad tiveram que movimentar o exército também para conquistar a terra junto com elas. Já pensou nisso? Já pensou agora, lá na conquista de Josué, aí tá lá a tribo de Manassés, que era a tribo onde elas faziam parte. Aí tá vários homens lutando. Aí do lado deles, quem que tá? 5 mulheres. O que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente não vai ficar debaixo do guarda-chuva de nenhum homem. Nós vamos brigar pela nossa própria terra. Já pensou? Aí, 100 anos depois, quem se levanta? Débora. E Débora, tinha quem no imaginário? Quem que estava no imaginário de Débora? Que ninguém se levanta como grande líder sem ter referência. Tá? Isso é fato. Ninguém que é um grande líder se levanta sem ter alguma referência. Ninguém. Quem que era a referência de Débora? Quem que vocês acham? Você entendeu? Então, quando for falar sobre Débora, dá uma pinceladinha também, né? É interessante que elas não criaram uma revolta, né? Não. Débora também não. Ela Também não. a autoridade. De Baraque, exatamente. Exatamente. Então, veja bem, essa mulher também, ela foi uma precursora para inspirar a mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31 administrava a casa, administrava os negócios da família, honrava o marido, cuidava das servas. Rapaz, a mulher era uma máquina. Gerava recurso, multiplicava o recurso do marido. Já leram, já? Provérbios 31, com atenção? Se não leu, pode ler. Mas da onde que saiu essas mulheres que sabem negociar o fruto da terra, sendo quem negociava era o homem? Da onde que elas aprenderam isso? Da onde que veio? Que a mulher de Provérbios 31, ela faz trabalho que era trabalho de homem. Quer negociar. Era o homem que ia na porta da cidade fazer aliança. Era o homem que ia nos mercadores comprar e vender. Mas a mulher de Provérbios 31 faz tudo isso. Função masculina. Da onde que ela se inspirou? Da onde que saiu esse... Vou quebrar o paradigma. Teve gente lá atrás, entendeu? Que colocou o pavimento na plataforma e foi inspirando mulheres e mulheres e mulheres na Bíblia. Então as filhas de Zelofehad, mais do que mulheres que tiveram atitudes, foram protagonistas, mas foram mulheres que deixaram legado. Tá? E na liderança, se você não tomar atitude para algumas coisas, você nunca vai deixar um legado. Né? E eu não quero que vocês partam dessa vida para outra simplesmente com a intenção de morar no céu, né? Deixa alguma coisa aqui para o povo lembrar de você, né, filho? Pelo amor de Deus. Agora vamos lá para Josué. Por quê? Depois que virou lei, agora elas tinham fundamento para se embasar no que elas iam pedir. Vai ser bem rápido, eu já concluo, tá? Então vamos lá. O que elas vão fazer? Agora Moisés já tinha morrido, quem está na liderança é Josué, o sacerdote ainda é o mesmo. E olha o que vai acontecer, ó. Josué 17:4. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes também de Israel, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que, pelo que nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que segundo o dito do Senhor. O que é esse dito do Senhor? Palavra. Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Primeiro que elas usam a mesma metodologia. Alguns anos depois, mais de 40 anos depois, né? Ou melhor, tem menos, porque lá em Números 27, eles já estavam já perto das campinas de Moab, né? A diferença deve estar dando aqui mais ou menos uns 15 anos no máximo. Então, veja bem, elas chegam diante da liderança, mais uma vez diante dos líderes, só que agora elas têm um embasamento. Agora, o embasamento delas não é só naquilo que é justo, é naquilo que é bíblico. Elas falam segundo o dito do Senhor. A gente está vindo aqui segundo a palavra. Então, filho, não tem argumento.
Contra a palavra não tem argumento, tem que ceder. Nos dê posse da herança. Tá? Isso é muito interessante, porque eu já participei de várias reuniões, né, de liderança, e uma coisa sempre me assustou, né? Bom, minha Bíblia, vocês podem ver, é meio velhinha, né? Mas é minha. Tem até uns durex aqui. Tem uns irmãos que falam assim, Tarcísio, por que você não leva para os caras encapar a capa de couro? Eu falo, meu, vou ter que deixar uma semana. Eu prego toda semana praticamente e ensino toda semana. Não dá para me deixar minha Bíblia. Mas você não tem outra? Eu falei, mas aqui tem as pérolas. Aqui não dá para deixar. Então minha Bíblia eu carrego ela. E eu já participei de várias reuniões assim de ministério grande, né? E nessas reuniões os caras falavam. E a Bíblia? Na Bíblia, deixa pra lá, só no púlpito. Mas os caras decidindo coisas importantes. E eles. Nenhum embasamento bíblico. Aí você fala, meu Deus do céu, é isso? Quando eu descobri isso, meu Deus, castelo de areia ruiu. Falei, rapaz, os caras tomam uma decisão assim mesmo. Sem nenhum embasamento bíblico. Sem nada. Pensando no que vai ser, no que é bom, no que dá certo. Já ouviu falar de pragmatismo? O que é pragmatismo? É quando você olha o contexto geral, você fala o que está dando certo. Ah, vamos fazer. Porque está dando certo. Mas é bíblico? É bíblico? Não é bíblico, filho. Pode até dar certo em alguns lugares, mas é um certo que não é certo. O que é isso? O certo que não é certo. O povo até se movimenta, mas não gera transformação. Não tem essência. É algo que vai passar. Vai passar. Esse monte de festividade que nós temos aqui, eu nunca vi tanta festividade. E os caras, ninguém se junta para orar para que a escola dominical encha, mas tem 10 reuniões para falar sobre a festividade. Eu falei, mas o que esses caras têm na cabeça? Fala para mim.